A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros, pastores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para a igreja e para o mundo. Amados, hoje é dia 31 de julho de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para pregar a palavra dele. Hoje é o último dia, amanhã inicia-se o mês 8, mês de agosto. Então hoje você pode alcançar uma bênção se meditar nesta palavra. A palavra de Deus fala sobre uma aliança do Senhor com Salomão. Versículo 13 ao 16 nós vamos orar, ler e vamos orar a Deus e vamos meditar. Essa palavra de Deus: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Pai querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor, esta é a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Espírito Santo fale no meu coração e nos corações dos demais. Usa-me de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra que diz, se Deus dizendo para Salomão, quando Salomão fez aliança, quando Deus fez aliança com ele. Então, ele está dizendo para ele, se eu cerrar o céu, se Deus cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, entendeu? Que consuma a terra, ou se enviar a peste ao meu povo. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã, crente, obreiros e pastores, quando nós fazemos uma aliança com Deus? Quando o rei Salomão fez uma aliança com Deus, Deus está dizendo para ele, olha, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, não tem chuva, não está cerrado, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, esse aqui é entre o meu povo, a nação de Israel. O tratado que Deus fez, a aliança foi com a nação de Israel. Hoje Deus tem uma aliança, o Senhor Jesus Cristo, com a igreja. Ali foi um templo que Salomão, o rei Salomão fez. E nesse templo ele fez uma aliança. Por que Deus cerraria os céus para que não haja chuva?
de modo que acaba a chuva. Por que o Senhor ordenaria os gafanhotos que consumam a terra? Ou por que Deus enviaria uma peste entre o povo dele, se ele é quem cuidava do povo? A resposta é bem exata. Por causa do pecado do povo. Porque Deus, quando nós agimos pecaminosamente, quando vivemos como as nações, pecando, mentindo, adulterando, matando, roubando, persuadindo, nós não estamos representando o nome do Senhor Jesus. A nação de Israel era exaltado, era presunçosos, era orgulhosos, estava acima de todos. E o nosso Deus é um Deus humilde, um Deus amoroso. Quando Deus separou a nação de Israel, Deus tinha no seu coração que os homens, que o mundo, os gentios conhecessem a Deus por intermédio daquele povo de Israel que Deus tinha separado, que Deus falava com eles. Mas o povo de Israel não glorificaram o nome de Deus. Eles eram presunçosos, eles eram dono do céu e o resto do mundo era dono do inferno. Mas se eu fechar, quando Deus fecha as portas para mim, para você, para o crente, quando Deus permite a enfermidade assolar a nossa vida, quando Deus cerra os céus e não há chuva, quando tudo que você faz, que eu faço, parece que tem uma praga comendo, é o gafanhoto que Deus enviou. Isso é para salvar a nossa alma, para que nós conhecemos um Deus que nos salvou, um Deus que nos ama, que Ele tem poder. Veja, quando chega no versículo 14, Ele está dizendo, se o meu povo, veja bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus pecados, seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se Deus fechou as portas de emprego para mim e para ti, não culpamos a sociedade, não culpamos a ninguém, nós somos o culpado. Se Deus enviou a praga da enfermidade sobre o povo dele, versículo 13, a praga, enviar a peste entre o meu povo. Quando Deus enviar a peste entre o povo dele, eu faço uma pergunta para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A praga que veio, a pandemia que veio ao mundo há 4 anos atrás, ela foi enviada só para o mundo ou para a igreja? Quantos cristãos morreram?
porque não buscamos ao Senhor quando Deus enviar a praga. Quando Deus enviar os gafanhotos para comer, quando Deus fechar as portas de emprego e das empresas, e Deus espera que nós se humilhamos a Ele. É porque nós, o povo dele, está em pecado. Deus envia a peste, a praga. Ele bem claro, consuma a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Aí ele disse: se o meu povo, que te chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha presença, se orarem, aleluia, o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter os seus maus, converter dos seus maus, eu ouvirei. Me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Deus não está falando para o gentio, para o mundo. Está falando com meu povo, disse Deus. Quando eu enviar a peste, depois das pragas, das portas fechadas, das angústias, e a praga que acabar com tudo, e depois quando enviar a peste entre o meu povo, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, disse o Senhor, a minha presença, de modo que haja chuva, uma que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, humilhar tem que descer por a boca no pó e se humilhar ao meu Senhor, disse ele, e orar, e me buscar e se converter. Senhor, eu pequei, nós pecamos. Nós estamos vivendo como o mundo que não tem certeza da salvação. Com a boca no pó. E me buscar e se humilhar e orar. E converter os corações dos maus caminhos. Então disse o Senhor: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Essa terra, este mundo, poderia ser bem melhor se o povo de Deus, que chama-se pelo nome do Senhor, andássemos de joelho com a boca no pó, se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso, ainda que os crentes entendem que são ricos e abençoados, mas se a igreja do Senhor Jesus Cristo andasse com coração humilde, em oração, buscando ao Senhor, se humilhando
e convertendo-se a cada dia dos nossos pecados, o Senhor ouviria dos céus, porque os ouvidos dele estão atentos às nossas orações. Os olhos dele estão abertos em favor do povo dele. O mal que nós vemos, as casas, as famílias, está se acabando dentro do povo de Deus. Quando enviar a praga e acabar com tudo, quantos crentes caem quebrados, quantos crentes acabados, porque tem andado errado. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo de Deus. Perdeu-se a direção do Espírito Santo. Perdeu o poder para termos o poder da cura, o poder da palavra. Esse povo que chama pelo nome do Senhor, de ser pelo meu nome, se humilhar, tem que olhar para este mundo, para os doutores, para os reis, e dizer: eu não sou, eu não tenho, mas eu sirvo um Deus que é, e que tem, e que tudo pode. Se humilharmos e orarmos, orar não é levantar 3, 4 minutos de oração e ordenar que fale mistério. Orar é se humilhar nos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo os nossos pecados. Senhor, nós somos pecadores. Nós somos pó e cinza, mas o Senhor é Deus. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso coração. Se nós se humilharmos e orarmos, não é 10 minutos de oração, 1 hora, 2 horas, clamor, clamando e se humilhando. O Senhor é bem claro. E me buscar, Senhor, eis-me aqui. Clamar. E se converter, Senhor, eu não posso orar. E dizer: Senhor, eu estou orando, sabe que eu busco a tua presença. Eu tenho que me humilhar, se arrepender dos meus pecados, se converter o meu coração. E assim, meu irmão, é você, minha irmã, é você também. Nós todos somos povo de Deus. Converter dos seus maus caminhos. E se Deus falou, porque Deus sabia que o povo entraria por maus caminhos. Se nós, a igreja do Senhor, nesses dias, buscarmos ao Senhor, se humilharmos, orarmos e clamarmos, essa nação, esse mundo que está em guerra, se a igreja do Senhor Jesus Cristo se humilhar diante dele, todas essas pragas que estão vindo, Deus empataria de chegar. Toda morte, toda peste que Deus enviou. Veja bem, ele disse: se eu enviar a peste, Deus é Deus. É por isso que o povo nosso, o povo de Deus, tem que se humilhar diante dele.
a nação de Israel para alcançar o favor de Deus por causa dos pecados. Eles levantaram um grande clamor no Egito. E Deus foi lá, no monte onde estava Moisés, na terra de Midian. Chamou a ele e enviou para buscar o povo. Deus tem vasos na face da terra. Se o povo de Deus, que busca a presença dele, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, aleluia! Não tem enfermidade que possa com esse povo. Não tem praga que possa pará-la na casa ou na eira desse povo. Não tem nada que possa quebrar a vida do povo de Deus, se andares na presença de Deus. Quando Deus envia a peste, é para consertar o povo que estava em pecado, é o povo dele. Quando chega a praga dentro da igreja, a mortalidade, o câncer, essas demais enfermidades que chegaram sem cura, foi Deus quem permitiu. Mas se o povo de Deus, que chama pelo nome dele, não viver em politicagem, em mentira, em riqueza terrena, mas tivesse todos, dos grandes aos pequenos. É assim a palavra. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, disse ele, porque o povo erra. Nós pecamos, somos pó, somos cinza, mas se nós se converter nos nossos maus caminhos, então disse Deus, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ah, meus irmãos, por que nós ficamos sofrendo? Se nós meditarmos na palavra de Deus e não lançar essa palavra para o povo do passado, mas dizer essa palavra, foi Deus que enviou e deixou bem claro para o povo daquele tempo e de hoje. Se Deus está permitindo as enfermidades me assolar, se eu meditar nesta palavra, os meus pecados, por causa deles que a palavra de Deus se cumpriu em mim. Então, se eu reconhecer que eram meus pecados, as misérias que eu faço, eu vou buscar ao Senhor, vou me humilhar diante do Senhor, vou me converter daqueles maus caminhos que eu, como crente, tenho vivido, que a igreja, como crente, tem vivido. Quantos adultérios, quantas prostituição, quantas mentiras, quantas politicagem, quanta persuasão dentro da igreja. Isso não é pecado, meus amados. É quantas vaidades dentro da igreja. Isso não é pecado, meus amados. Por que estão reclamando? A igreja nunca mudou. Porque o dono da igreja, chamado Jesus Cristo, ele é imutável. É os nossos pecados que tem sido grande.
Mas o Senhor, pela bondade dele, ele disse: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e converter os corações dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, disse Deus, e sararei a sua terra. Porque a sua casa está mal, porque o seu comércio está mal, porque o seu emprego está mal, porque a sua lavoura está mal, é por causa do seu pecado. Porque as enfermidades nos assolam por causa dos nossos pecados. Vamos se humilhar. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos converter os nossos corações e voltar-se para Cristo. Porque Ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, por que você viver em pecado se é só se humilhar nos pés do Senhor, buscar a presença dEle, converter os corações, e Ele perdoará os pecados e sarará a terra. A praga que estava perto, que foi enviada quando nós convertermos, se humilharmos e pedir perdão de coração, e Deus nos perdoará. Sararás a enfermidade, levantarás os paralíticos, dá vida aos cegos, cura os cancerosos, não tem enfermidade que ataque. Por quê? Porque chegamos ao Senhor e humilhamos-se a Ele. Reconhecemos os nossos pecados. Agora Ele nos perdoou. Sarará a nossa terra. Agora você e eu, meu irmão, perdoado pelo Senhor, poderemos então entrar no átrio do Senhor, orar por esta nação, orar pelos presidentes, orar pelos advogados, por juízes, policiais, orar por aqueles que estão partindo sem salvação, e Deus vai salvar. Estarão abertos, veja bem, sararei a terra, a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, disse o Senhor, e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Se nós confessarmos, se humilharmos, se convertermos e buscarmos o Senhor de todo o coração, o Senhor está atento, Ele ouvirá do céu, porque os seus ouvidos estão atentos às nossas orações quando nós se humilhamos. Aleluia! Os olhos dele estão atentos e vejam cada um de nós onde estamos. Então ele disse, e fizer, ele está atento e ouve, responde todas as orações que fizer neste lugar. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, tudo quanto nós pedimos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Pai, na oração, crendo, receberemos e teremos. Porque o medo das pragas que virá no mundo. Se Deus enviou a peste no meio do povo dele, e se o povo não se humilhou, morreram, pereceram. Mas se humilhar,
A palavra do Senhor Jesus Cristo é fiel e verdadeira. Não pense o pastor ou a igreja que aceitou a Jesus Cristo, que vivendo em vida dupla, pecando, praticando vaidade, divorciando, matando, roubando e mentindo, que quando vem as pragas, peste enviada por Deus, que Deus poupará o crente desconcertado. A igreja mundana, a morte vai levar. O pastor mundano morre, porque Deus só vai tirar a enfermidade de quem se humilhar. O povo de Deus é o povo mais rico, mais preparado, porque tem o Senhor e a tua palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É só se humilhar. Ter um coração simples como foi o coração de Jesus Cristo. Ser humilde, manso, prudente, sempre pronto a ouvir e tardio em falar. Não julguem, se humilha. Quem ora, quem chama, quem chora, pedindo misericórdia do Senhor para a sua vida, não tem tempo de julgar aquele que não ora. A oração deste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, disse o Senhor para Salomão, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi escolhida, santificada, a casa, que nela esteja o meu nome, o nome de Deus está na igreja. E Deus não se mistura com as politicagens deste mundo, meus irmãos. Não uso o altar da casa do meu pai para fazer política, porque essa casa, Deus o santificou. Na sua casa você pode fazer reuniões, na sua casa pode fazer, pode ser mundano. Quando Deus, o Pai, enviar as pestes, vai na sua casa. É um problema você e Deus para consertar. Mas quando você leva para o altar, para a casa do Pai, santificada por Ele, para fazer politicagem, mentira, para matar, para derrubar um ao outro, o Senhor fica triste, porque eu não posso entrar na casa do meu irmão ou da minha irmã para sentar e para fazer da sua casa um palanque ou rodinha de escarnecedor. A casa é sua. Como é que nós podemos entrar na casa do Senhor, que Ele santificou essa casa, que nela esteja o nome dEle, o meu nome de ser, perpetuamente nela estarão. O nome do Senhor está perpetuamente nesta casa. Não é no passado, não é no presente, é no passado, no presente e no futuro. Ele santificou. E a casa de Deus, o nome dele está para ser glorificado.
Depois ele disse, nela estarão fixo os meus olhos e o meu coração todos os dias. O coração de Deus, os olhos de Deus contemplam a casa dele que ele santificou e edificou para que o nome dele seja louvado e engrandecido. E ali está fixo os olhos dele e o coração de Deus todos os dias. Não brinque na casa do Senhor. Não brinque na casa do Senhor, porque a casa do Senhor, a casa que Ele o fez, é para a glória do nome do Pai. Você, minha irmã, é casa e morada do Espírito Santo. Porém, não brinque com esta casa. Não pense que você é dona. Tem um dono, foi Jesus Cristo quem te comprou e quem te fez casa e morada do Espírito Santo. Do jeito que no seu corpo, meu irmão e minha irmã, nenhum homem pode usar para fazer o que quer. Por que na casa de Deus nós brincamos, nós mentimos, nós corremos? Porque a pessoa que é templo do Espírito Santo está vivendo como uma pessoa que é cavalo do inimigo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja, o povo que será levado para a glória. Se você, minha irmã e meu irmão, se nós se humilharmos e buscar ao Senhor, nesse último dia do mês de julho de 2025, o Senhor sarará as enfermidades, atentarás pelas orações, abrirá porta de emprego, acrescentarás as suas bênçãos para que o nome dele seja louvado. Curarás as enfermidades, se é daquele que se humilhar diante dele, em vez de murmurar, falou, eu sou crente como eu estou doente. Se humilha diante dele e ele responderá, sarará as suas enfermidades. Humilha-se, converta os corações dos seus pecados e ele os perdoará. Amanso e decanta. Aí Deus perdoando, ele reveste do poder do Espírito Santo. O poder do Pai estará sobre ti e tu poderás fazer a obra dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado todos os dias. Não temas. Não temas, porque o Senhor é que fala com o seu povo. Você quer ter o dom da profecia, da revelação, o dom da cura, o dom da palavra? Se humilhe aos pés do Senhor. Porque a palavra de Deus é diferente da palavra dos homens. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja. Abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, pastores e obreiros. E cura essa enfermidade que está no corpo, câncer, paralisia e cegueira. Qualquer tipo de enfermidade no sangue e nos ossos, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, Deus é santo e poderoso para perdoar os nossos pecados, sarar a terra e nos abençoar. Que Deus assim nos abençoe.
Estarei orando 1 minuto. Pai, abençoa essa nação. Abençoa o presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, senado, juízes. Salva as almas. Salva os ladrões, salteadores, adultos, prostitutos, afeminados, os estupradores, traficantes. Salva este mundo, Senhor. Senhor, abençoa a igreja, abençoa os pastores, abençoa as famílias, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, te agradeço pelas bênçãos, Senhor, visita o coração de cada irmã, de cada irmão, de cada jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Amém.